ninguém é obrigado a nos dar amor, nem o nosso pai, nem a nossa mãe. Existe um assunto que é comum na vida de todos, só que na vida de algumas pessoas, e até uma quantidade razoável de pessoas, esse assunto acaba se tornando um problema. E se torna um problema, muitas vezes, que impede a pessoa de avançar na vida, inclusive. E se você conversar com algumas pessoas, não precisa nem muito longe, mas se você conversar só com pessoas do seu ciclo ou com seus amigos, enfim, você já vai conseguir perceber que, de fato, existe uma questão relacionada a esse assunto para muitas pessoas. E esse assunto é pai e mãe. E eu vou focar aqui hoje especialmente em pai, porque eu percebo que pai, a questão é ainda mais considerável do que quando se trata da mãe. Claro que quando se trata da mãe também, as questões são muito mais profundas ainda. Mas, em relação ao pai, é muito comum. Então, é muito comum que pessoas tenham problemas com o pai. E daí, quando adentramos nesse assunto, pai, a gente pode visualizar diversas situações e dinâmicas envolvendo isso. E para algumas pessoas é porque não conheceu o pai, não chegou a conhecer o pai. Para outras pessoas, o pai conheceu o pai, mas esse pai é ausente. Para outras pessoas, o pai, apesar de estar ali em casa, né, apesar de ter a presença física dele ali em casa, não teve a presença real, né, teve só a presença física. Ou muitas vezes ele é ausente dentro de casa, isso pode acontecer também. Ou muitas vezes esse pai, ele até figurava como pai, mas ele como marido, como dono de casa, ele não correspondia às expectativas daquele filho. Então tem várias situações, várias dinâmicas envolvendo a paternidade, né? O pai, a figura do pai. E fato é que muitos dos envolvidos nessas relações, né, os filhos, eles crescem com traumas, né? Eles carregam traumas relacionados a essas situações que envolvem o pai. Seja a ausência, seja o pai que foi ausente na presença, sabe? Independente da situação em si, se for uma situação que foge da normalidade, acaba gerando ali traumas nessas pessoas. Então é muito comum você conversar com alguém que carrega algum trauma relacionado ao pai. E essa figura do pai, de fato, ela é muito importante, né? Eu até costumo dizer que os pais são os primeiros treinadores dos filhos. E essa ausência, para algumas pessoas, ela é ainda mais difícil. É mais difícil porque a pessoa acaba tendo mais dificuldade em lidar com aquela situação, em ressignificar, em aprender algo com aquilo. E algumas pessoas se tornam amargas, outras acham que precisam perpetuar aquela mesma atitude que o pai teve. Então vai ser um pai como o pai foi. E tem aqueles que aprendem com isso. Tem aqueles que não querem ser como o pai foi e que aprendem e ressignificam e levam isso de uma outra forma, enxergam isso de uma outra forma. Só que eu quero convidar você hoje a refletir sobre, principalmente você que tem alguma questão com o pai. Quero te levar a refletir no seguinte sentido. O pai e a mãe da gente são os responsáveis por nos colocar no mundo. Sem eles, nós não teríamos vindo ao mundo. E aí eu quero te convidar a refletir sobre isso. O papel do seu pai e da sua mãe já está cumprido a partir do momento que eles te deram a vida. Passe a enxergar por esse ângulo. Porque o que acontece? Muitas vezes os traumas que a gente carrega é pelas nossas expectativas e por achar que os nossos pais deveriam ter feito por nós o que os pais devem fazer, sabe? Então a gente tem ali quase que um manual de conduta do que o pai e a mãe devem fazer. E quando eles não fazem dentro desse manual de conduta, a gente entende que eles foram ruins, né? Que eles foram pais ruins. E eu nem vou adentrar esse mérito, porque claro que se eles fogem dessa responsabilidade, eles são pais e mães ruins mesmo. Mas o que eu tô querendo te convidar aqui é a refletir sobre, a ser um pouco mais racional, no sentido de que o papel do seu pai e da sua mãe já está cumprido a partir do momento que eles te deram a vida. Sem eles, você não teria a sua vida. E isso já é o bastante. Eles te deram o que você tem de mais importante. Se não fossem eles, não seria você. Você consegue perceber isso? Se não fossem os seus pais, não seria você. Não seria a sua vida. Então, ao invés de você se prender ao que eles deixaram de fazer, você passa a olhar para a sua vida como algo precioso. Então, o que você vai fazer a partir da sua vida? Sabe, a sua vida é independente deles. O que você vai fazer com a sua vida? Você vai ser uma pessoa amargurada? Você vai viver a vida inteira presa à ideia de que o seu pai deveria ter feito isso ou aquilo por você, que seu pai deveria ter sido presente, que seu pai tinha responsabilidade de fazer isso ou aquilo por você, que seu pai deixou de exercer o papel de pai na sua vida? Você vai viver preso a essa ideia? Ou você vai viver a sua vida deixando ele viver a dele, do jeito que ele quiser viver? E daí, ao invés de você sair carregando um saco pesado de mágoas do seu pai, ao invés disso, você passa a olhar pra ele como alguém que te deu a vida, que foi responsável por te dar a vida, e que você tem essa vida agora pra fazer essa vida valer a pena.
É você que vai decidir se a sua vida vai prestar, se a sua vida vai valer a pena ou se não vai. Não é seu pai que vai decidir isso por você. Percebam que depois que eles nos colocam no mundo, a responsabilidade deles foi cumprida, apesar sei lá, do abandono, enfim. Mas você tem essa vida agora e você é adulto agora. Sabe, quando criança, essa falta, claro que essa falta vai gerando todos esses traumas que você leva pra vida adulta. Mas você escolhe se você vai viver, se você vai se resumir a esses traumas, ou se você vai fazer com que a sua vida valha a pena, apesar de tudo. Apesar disso, sabe? Então a escolha é nossa, a escolha é sua. Saiba, inclusive, que muitas coisas às vezes não avançam na sua vida não avança, porque você fica carregando esse peso. Porque você fica carregando. E é um peso que nem deveria ser seu. Não foi você que deixou de fazer o que você deveria fazer, sabe? Você foi uma vítima dessas circunstâncias, mas até que ponto você vai se vitimizar por isso? E até que ponto você vai resolver triunfar sobre isso, sabe? Então a escolha é sua. A escolha é sua do que você vai fazer com a sua vida a partir do momento que seu pai te deu. Ao invés de se martirizar e de sofrer a vida inteira por causa disso, de impedir que sua vida avance, porque se você não está alinhado com isso, a sua vida não avança, é impressionante, mas é fato. É fato, sua vida não avança. E se avança pra você, vai parecer que tá sempre faltando alguma coisa, porque isso ficou mal resolvido. Então, parta do princípio de que ele te deu a vida, e agora cabe a você escolher o que você vai fazer com essa vida que ele te deu. Ninguém é obrigado a nos dar amor, nem o nosso pai, nem a nossa mãe. Eles não são obrigados. Ninguém é obrigado a nos dar amor. E quando a gente mendiga isso, o errado somos nós. Então deixa ele viver a vida do jeito que ele quiser viver. Deixa ele fingir que você não existe. Você existe. Independente dele fingir que não, ou dele saber que você existe e não ligar, você existe. E o que você vai fazer com essa existência? Você vai se resumir a esse pensamento dele de que você não existe? Ou você vai fazer questão de existir nesse mundo? Sabe? Isso tá nas suas mãos, não tá nas mãos dele. E o meu convite é pra você olhar e deixar esses traumas, não deixar que esses traumas te paralisem, não deixar que esses traumas te façam alguém ruim, não deixar que esses traumas te limitem, sabe? Te impeçam de avançar na vida. Então o meu convite pra você hoje é que você enxergue o seu pai como alguém que te deu a vida. E isso foi o suficiente. E agora cabe a você decidir o que você vai fazer com essa vida. E aí você pode me falar, Pamela, mas por causa desse abandono eu passei por muitas outras coisas que se ele não tivesse me abandonado eu não teria passado. Eu sei disso. E é por isso que eu tô te convidando a pensar o que você vai fazer a partir disso. Quando a gente é criança, a gente é vulnerável, a gente é dependente. Agora, quando a gente é adulto, a gente não deve mais ser vulnerável e nem dependente. A gente passa a assumir a responsabilidade pela nossa vida. Então, a gente vai escolher se a gente vai viver preso a esses acontecimentos que a gente teve na vida, ou se a gente vai resolver mudar a nossa história, mudar o rumo da nossa história. E essa responsabilidade é somente nossa, por mais dolorida que tenha sido a sua infância, por mais pesada que tenha sido, por mais dificuldades que você tenha passado. Na fase adulta, a responsabilidade do que está acontecendo na sua vida é sua. E todo mundo tem os seus traumas, todo mundo precisa viver apesar dos traumas. E a escolha de como a gente vai viver apesar desses traumas é nossa. É a gente que decide. Então essa responsabilidade é nossa. Depois que a gente se torna adulta, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade de ressignificar os traumas de criança é nossa. A responsabilidade de viver carregando eles ou ressignificá-los e administrar de forma que você consiga viver a sua vida sem carregar esse fardo é sua. A responsabilidade é sua, sabe? Na fase adulta não dá mais pra culpar ninguém. Se a sua vida não tá avançando, não dá mais pra culpar ninguém. Claro que existem oportunidades, né? Existem oportunidades que às vezes se você tivesse tido essa assistência do seu pai, você teria essas oportunidades que você não conseguiu ter porque você não teve esse apoio, essa participação do seu pai na sua vida. Mas não adianta se vitimizar porque essa é a sua vida, essa é a sua história. O que você vai fazer com ela? E eu sei que é muito mais fácil jogar responsabilidade em outra pessoa, se vitimizar e jogar a culpa pelo que está acontecendo na sua vida, pelo que é a sua vida, jogar isso nas costas de outra pessoa, jogar a culpa em outra pessoa. Isso é muito mais cômodo, é muito mais fácil. Assumir a responsabilidade da própria vida é muito mais difícil. Só que até quando? Até quando você vai deixar que outra pessoa seja o protagonista da tua história? E aqui não é papo de coach, não. Mas é até quando você vai deixar que circunstâncias de outras pessoas, né, que atitudes de outras pessoas, que comportamento de outras pessoas ditem o rumo que a tua história tá tomando. Até quando? Até quando você vai deixar de assumir as rédeas da sua vida? E até quando você vai viver se vitimizando ao invés de assumir a responsabilidade, bater no peito e dizer, de agora em diante é comigo? Até quando? Até quando? Quando a gente deixa de fazer isso, é covardia da nossa parte. É covardia da nossa parte. Então, homem e mulher, hoje eu te convido a fazer o mais difícil. Eu te convido a deixar esse pai pra lá. Deixar esse pai viver do jeito que ele quiser viver. Viver a vida dele. Fingir que você não existe. Ou não ligar pra sua existência. Deixa ele.
Vai cuidar da sua vida, vai fazer o seu, sabe? Vai correr atrás das suas coisas. Você é um adulto agora, você vai cuidar da sua vida. Lembrando que eu não tô falando isso pra crianças, eu tô falando isso pra adultos que carregam traumas de criança em relação às situações que envolvem pai. Eu estou falando para adultos. Então vai viver a sua vida com coragem, sabe? Tenha ousadia mesmo de sair disso, de sair da situação de vítima, de levar os seus traumas com você como parte da sua história, mas não deixar que eles te paralisem, porque não tem como você apagar mesmo, sabe? Não tem como você apagar. Mas também não deixa que você se resuma a isso, que sua vida se resuma a isso, porque você pode ser muito mais que isso. E eu escolhi falar de pai porque eu sei que pai é muito mais comum que mãe. Quando é mãe, parece que o estrago é ainda maior na vida da pessoa, mas em relação a pai, é muito comum, né? Muita gente tem alguma questão relacionada ao pai. Então, por isso que eu decidi falar de pai. E se esses stories nesses vídeos fizeram sentido pra você, ou se você nunca passou por uma situação dessa, graças a Deus, mas você conhece alguém que passou, envia isso aqui pra essa pessoa, pra ela ver que tá dependendo dela, tá nas mãos delas, tá nas mãos dela, que a partir de agora é com ela. Sabe? Pra ela tomar essa consciência. Se não serviu pra você, envia pra quem você acha que vai servir e que vai ser útil, tá bom? Porque isso daqui salva vidas.